E começamos agora mais um Café com o CEO, onde eu, Alexandre Velilla, sempre trago um executivo ou empresário líderes em suas respectivas indústrias para falarmos sobre carreira, inovação, tecnologia e empreendedorismo. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber um querido amigo, o Ricardo da PageGroup. Ricardo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Ricardo, você é diretor-geral do PageGroup, maior grupo de recrutamento executivo do Brasil e da América Latina. Está na companhia desde 2017 e chegou ao topo da liderança. Conta um pouquinho pra gente essa trajetória de sucesso. Sabe que nesses últimos 15 anos, hoje as pessoas me conhecem por eu falar de carreira e liderança, mas eu costumo brincar que eu sou o exemplo de alguém que não soube planejar carreira. Porque eu sou formado em tecnologia. Até meus 20 e poucos anos de idade, eu tinha convicção que eu ia ser um programador. Porque eu era muito tímido, então meu sonho era trabalhar dentro de um data center, falando com o menor número de pessoas, ali, escondidinho. Mas isso só mostra o quanto a gente sabe muito pouco do que a gente vai ter pela frente quando a gente tem nossos 20 e poucos anos de idade. Eu costumo brincar que se antigamente o plano de carreira era como o antigo Garmin, que existiam as rotas fixas, não importa o que acontecesse, aquela era a rota. Hoje qualquer plano de carreira está muito mais para um Waze. Você vai ouvir um recalculando algumas vezes, vai dar um frio na barriga se eu estou indo para o caminho certo ou não, mas uma coisa é fato, vai ser muito mais dinâmico. E me conta um pouquinho, quem é o Ricardo e qual o seu propósito de vida, Ricardo? O Ricardo é uma pessoa que está se descobrindo com o tempo e acabou caindo a ficha que esse tema carreira é algo que a gente não aprende na escola, a gente não aprende na faculdade e muitas vezes todo mundo que acaba galgando grandes posições estão tropeçando nos mesmos erros. E é um pouco do que eu descobri que é onde eu gostaria de atuar, tentar levar esse conhecimento, levar essas oportunidades para que cada um realize o seu potencial. E Ricardo, falando agora do grupo, a Michael Page, ou PageGroup no Brasil, são algumas unidades de negócio. Conta um pouquinho dessas unidades de negócio e como tem sido o mercado de trabalho. A Page, como é mais conhecida, o grupo, são 5 unidades de negócio. Aqui no Brasil a gente está há pouco mais de 20 anos. A gente começa aqui no Brasil trazendo a Michael Page, na época com um conceito inovador, que era o recrutamento especializado. A gente tem engenheiros recrutando engenheiros, advogados recrutando advogados, financeiros recrutando financeiros. O mercado brasileiro recebe muito bem, então os primeiros anos de muito crescimento, onde a gente tem a oportunidade de trazer todos os negócios do grupo aqui para o Brasil. Então hoje a gente tem a Page Personnel, que recruta posições com salários até R$12 mil por mês, a Michael Page focando em média e alta gerência com salários de R$12 a R$35 mil por mês de salário, Page Executive, posições de C-Level, posições de número 1, posições de conselho, Page Outsourcing, projetos de grande volume, RPO e Page Interim com terceiros e temporários. Mas no DNA muito forte que é acompanhar a carreira desses executivos. Nos últimos 20 anos a gente tem a honra de ter acompanhado muitas pessoas entrevistando lá atrás como um analista começando na carreira, hoje já diretores, CEOs, e é muito interessante acompanhar essas trajetórias. Ricardo, e a pandemia? Como a pandemia afetou o mercado de trabalho? O negócio de recrutamento ele tem uma característica interessante, que quando vem uma crise, nós somos os primeiros a sentir essa crise, porque antes de demitir você para de contratar, então vem um impacto para a gente. Por outro lado, quando o mercado retoma, sem dúvida nenhuma, o nosso negócio é um dos primeiros a sentir esses efeitos, que é o que a gente tem sentido agora ao longo desse ano de 2021. Eu acho que um ponto muito importante também de ser dito é que o nosso negócio ele não é explicado somente pelo PIB. O nosso negócio ele tem uma característica onde a transformação que existe hoje no mercado, ela traz desafios aonde mesmo no Brasil, com praticamente 15% de desemprego, boa parte das empresas tem posição em aberto que não conseguem ser preenchidas, como posições na área de tecnologia, serviços digitais e tantas outras áreas que infelizmente a gente não formou profissionais no volume que o mercado vem demandando. Olha o que o Ricardo traz aqui, um mercado carente de pessoas na área de tecnologia, porque o Brasil não se preparou para isso, mas ainda dá tempo. Fica a dica do Ricardo. Ricardo, vocês da Page acabaram de lançar as 30 profissões mais quentes para 2021. Conta um pouquinho de como foi essa pesquisa. Essa é uma pesquisa que, na nossa visão, o mercado de trabalho ele é um organismo vivo que reflete as transformações da sociedade.
Não tem ninguém na Organização Mundial do Trabalho, num board, dizendo, olha, essas posições vão deixar de existir, elas vão começar. No fundo, a sociedade se transforma e as empresas, para acompanhar essas transformações e continuarem entregando valor para a sociedade, precisam se reconfigurar. E com isso acabam surgindo novas demandas, especializações, e isso efetivamente é o que a gente busca trazer, porque não são apenas profissões que são criadas, mas profissões que também são transformadas porque o mercado vai tendo novas demandas. E essa lista, Ricardo, com essas 30 profissões mais quentes, está onde? Para todo mundo que gostaria de acompanhar essa lista, as 30 posições mais demandadas você encontra no site da michaelpage.com.br. E, Ricardo, quais são as principais habilidades profissionais, como a qualquer área e carreira, o que você destacaria e o que as empresas estão procurando? Eu gosto sempre de dizer dos 4 As, onde a gente fala do autoconhecimento, atitude, adaptabilidade e ambiguidade. Esses 4 As é o que norteia qualquer uma das áreas, não importa se você é um analista, se você é um diretor. Em maior ou menor grau, você vai precisar passar por esses 4 As. Então, o autoconhecimento, porque se você não se conhece, você não consegue potencializar o que você tem de melhor. Atitude, porque você precisa buscar o seu lugar, o seu posicionamento, não é só esperar chegar e sim buscar o que você busca. E principalmente, quando você fala de adaptabilidade, no mundo que se transforma tão rápido, você precisa estar sempre se transformando, sempre aprendendo. E por último, o 4 A, que é a ambiguidade, é você lidar com o mundo em transformação onde você não tem mais respostas exatas. Muitas vezes fica aquela dúvida, poxa, mas eu tenho que crescer faturamento ou tenho que crescer rentabilidade? Os dois, vai tomando as decisões. Não, eu tenho que demitir essa pessoa, eu tenho que dar mais uma chance. Não, você tem que lidar com o momento e entender a melhor decisão. E quando você está na base da pirâmide, a ambiguidade ela praticamente não existe, porque o processo é muito claro. Nem é esperado que você mude muito, mas quanto mais você cresce, mais você tem que lidar com essa ambiguidade. Pessoal, autoconhecimento, atitude, adaptabilidade e ambiguidade. Guardem aí. Ricardo, hoje se fala muito em diversidade nas empresas e também de diferentes gerações no mesmo ambiente de trabalho. Como as empresas estão lidando com isso na hora de contratar? É interessante dizer que eu costumo sempre fazer uma observação que inclusão, é diferente da diversidade. Diversidade é você convidar pessoas diferentes para a festa. Inclusão é você tirar elas para dançar. Então não adianta você convidar pessoas diferentes para a festa, quer ter um processo inclusivo, tentar colocar pessoas diferentes naquele processo, se depois os seus líderes não estão preparados para receber pessoas diferentes e extrair o melhor de cada uma dessas pessoas. Porque um ponto que quando se fala de diversidade, muitas vezes a gente sempre lembra, não, vamos pensar fora da caixa, trazer novas ideias, o que é fato, porque as pesquisas mostram que as empresas que têm mais diversidade entregam mais resultado do que as que não têm. Agora existe um outro aspecto que as pessoas normalmente não falam, que é importante ser dito da diversidade, que toda empresa onde não existe diversidade, são criados estereótipos. E quando existem os estereótipos de sucesso na empresa, as pessoas começam a gastar energia para se adaptar, para tentar ser aquele estereótipo, quando no fundo aquilo não traz nenhum resultado. Então o que é esperado é destrua esse estereótipo e toda a energia deixa para o seu desenvolvimento, para entregar resultado, porque é isso que importa na empresa. O estereótipo fica falso, não fica transparente. Além de não ficar transparente, é um consumo de energia, você tira as pessoas do seu melhor, da sua melhor versão. Ricardo, você que vem desse mundo da tecnologia lá no início da sua carreira, conta aqui, 2021, pensando para frente, quais as profissões do futuro e como vai ser o profissional com tantas novidades tecnológicas vindo por aí? É muito interessante, Alexandre, quando a gente fala de tecnologia, a gente começa a dar foco demais na tecnologia e menos nas pessoas. Esse é um cuidado importante que a gente tem que ter. As pessoas muitas vezes falam, poxa, o ano 2020, com pandemia, foi um ano de muita revolução tecnológica. Eu discordo. O ano de 2020 não foi disrupção, foi um ano muito mais de quebra de paradigmas, porque se a gente olhar tudo que a gente precisou para trabalhar de casa, a tecnologia já existia. O que realmente complicava eram os nossos preconceitos. Poxa, será que as pessoas vão ser produtivas de casa? Será que as pessoas vão conseguir se conectar uns aos outros? E veio a pandemia e mostrou que tudo isso estava perfeito. Então, o que a gente tem que fazer muitas vezes é parar de se preocupar com o que vai acontecer daqui 5 ou 10 anos e ter a convicção que a gente está conseguindo executar o que já existe hoje. Porque muitas vezes a gente fica procurando a próxima tendência porque a gente está fugindo de executar o que a gente conhece, sabe que precisa ser feito, mas ainda não fez.
fez. E o que eu costumo brincar, o cliente, o consumidor, ele não quer tecnologia, o que ele quer é conveniência. E a tecnologia, sim, ela pode ser um propulsor justamente para você potencializar uma conveniência, um atendimento. Empresas que usem a tecnologia somente para reduzir o custo não vão ter sucesso. A tecnologia tem que ser usada para atender melhor o cliente, para garantir uma melhor oferta e a partir daí você ter o cliente junto com você. E pegando o teu gancho nesse mercado de inovação, na contratação de executivos e contratação das pessoas para as empresas, o que você tem sentido da implementação de tecnologia, caminhos de inovação? Qual que é a mudança que esse mercado de contratação tem trazido? Uma coisa é fato, a gente caminha cada vez mais para o mundo de fatos e dados. Então, talvez o que antes era muito baseado na experiência do recrutador, que deixava muitas falhas, nós temos muitos vieses inconscientes que muitas vezes atrapalham o processo seletivo. Hoje, cada vez mais se fala em você conseguir identificar propósito, valores desses profissionais, trazer com fatos e dados o que o motiva, o que são os planos que esse profissional tem para a carreira, porque eu costumo brincar que o currículo, muitas vezes, ele é uma lista de coisas que você não quer mais fazer, não uma lista do que você quer fazer. Então, é por isso que a gente precisa ir além do que está escrito no currículo e, principalmente, o que o profissional está buscando, porque aí sim a gente vai conseguir atingir a melhor versão daquele profissional. A melhor versão do profissional está no futuro, no que o coração dele pensa para frente. Pessoal, olha que dica importante que o Ricardo trouxe aqui para gente. Ricardo, aqui dentro de casa a gente tem o Batalha das Startups, que agora, dia 16 de agosto, começa a segunda temporada. O que o mercado de contratação tem trabalhado com startups? O que eu acredito é que as startups, elas têm o grande benefício de ainda não ter aquelas amarras das grandes corporações com tantas políticas que muitas vezes você é mais preocupado com o processo e com a entrega e você efetivamente encontrar pessoas que consigam realizar o seu propósito, consigam realizar dentro do seu DNA o que essa pessoa quer deixar de história, de legado dentro daquela startup, sem muitas vezes toda uma amarra que pode prejudicar aquela dinâmica. E eu vejo com isso profissionais que tiveram toda a sua carreira muitas vezes no mundo corporativo migrando de cabeça no mundo das startups e os jovens claramente querendo também ter um papel que é fundamental, o protagonismo, que numa startup é muito mais fácil você conseguir ter esse protagonismo. E pensando nos planos aí para 2021, 2022 e 2023, o que você está pensando para a Page? O que eu vejo é que o mundo cada vez mais vive a era do talento. As empresas, se antigamente, quando o Henry Ford dizia que ele precisaria de 2 braços e com isso vinha todo o corpo, hoje não dá mais para viver sem o cérebro. Então, cada vez mais, se pessoas fazem a diferença, a disputa por talento se torna cada vez mais desafiador. E aí um grande ponto de provocação que eu tenho é as empresas, além de se preocupar, claro, em contratar os melhores profissionais, e a Page está aqui para ajudar, mas como você faz o onboarding e garante a era da experiência também para os profissionais. Esse é o grande ponto. A gente fala muito de era da experiência para os clientes, mas o profissional, hoje, qual é o grande aspecto? Da mesma forma como a gente não quebra a nossa assinatura do serviço de streaming porque está sendo bacana a experiência, é a mesma dinâmica que eu costumo dizer para o profissional. Qual é a experiência que a empresa está dando para que ele queira continuar renovando a assinatura, para que ele queira continuar com aquela experiência? Eu também brinco que essa analogia vale para namoro e casamento. Qual é a experiência que a gente está deixando para o outro ou para outra, para que queira renovar a assinatura? A gente vive a era da experiência. E falando em experiência, compartilhe aqui com o pessoal de casa algo que te aconteceu e que te marcou profunda e positivamente. Algo que para mim foi muito importante durante a pandemia, e é uma frase que fica muito forte, é que navios não afundam porque estão rodeados de água. Navios afundam quando tem uma rachadura no casco e a água entra dentro do navio e afunda o navio. Então, nesse momento onde a gente tem um mercado desafiador, muitas vezes a gente preocupado com a empresa, preocupado com a equipe, o que é natural, muitas vezes a gente esquece de cuidar da gente. E lendo um artigo científico mostrando o quão importante nesse momento é a gente beber água, dormir bem, se alimentar, fazer exercícios. Parece que eu estou falando um artigo de um professor, de um guru indiano. Não, é um artigo científico. Então, a importância, da mesma forma como o nosso celular, a gente não consegue atualizar o sistema operacional se tem menos do que 50% de bateria, a gente também não vai conseguir ter a nossa renovação se a gente não tiver com a nossa bateria no máximo.
Ricardo, tenho certeza que o pessoal lá de casa está se perguntando: poxa, Ricardo, eu tô aí com esse movimento de Covid, um mercado um pouquinho mais difícil, eu quero empreender, eu quero entrar na empresa. Passa pra gente algumas dicas do que a gente deve estar fazendo. O que eu acredito é que todo profissional, numa entrevista, muitas vezes a gente se porta como aquele vendedor antigo que a gente não gosta muito. Qual vendedor? Aquele que chega abrindo o portfólio de produtos e serviços e dá para o cliente escolher. É assim que muitas vezes a gente se posiciona falando tudo o que a gente fez. Qual é o vendedor que a gente gosta? É o vendedor que entende o nosso problema e vai lá, oferece justamente o que a gente precisa. Então, quanto mais a gente conhecer a necessidade da empresa, a necessidade daquele líder, maior a chance de eu oferecer, de eu apresentar exatamente a experiência que pode causar mais impacto para que efetivamente eu esteja no radar para ser contratado. Estamos chegando ao final dessa entrevista bárbara, uma aula aqui com o Ricardo. Ricardo, eu te peço para você fazer uma mensagem final para o pessoal que nos assiste lá de casa. O que eu costumo dizer é que existe uma grande diferença entre ser adaptável e ser flexível. Adaptável é quando você aprendeu ao longo do processo e você se transformou. Flexível é quando você se molda dentro daquele ambiente, mas na essência você continua o mesmo. E na primeira oportunidade você volta a ser o que era antes. Então tomem muito cuidado se vocês estão sendo adaptáveis ou flexíveis durante a pandemia, porque a gente tem perguntado muito como o mercado vai ser no futuro, mas a grande pergunta é como você vai ser no futuro. Ricardo, bárbaro, incrível essa entrevista, muito obrigado. Eu que agradeço, que convite sensacional, que conversa fantástica. O Café com CEO é um oferecimento do CEOLEP, a melhor escola de idiomas do Brasil. Um futuro cada vez melhor, com menos fronteiras. No CEOLEP acreditamos que é essencial o conhecimento de um segundo idioma e da linguagem da tecnologia. Por isso oferecemos a melhor experiência de ensino para inspirar você a transformar sua vida e aproveitar as oportunidades que surgirem. Com muita inovação, criamos diversas plataformas para que você possa escolher o canal de aprendizagem que desejar. Estudar ou trabalhar fora do país, ou mesmo se relacionar com pessoas de diferentes culturas. Esteja preparado para explorar o mundo. Venha para o CEOLEP.